Bem-vindos à segunda aula aqui da nossa mentoria gratuita, 100% compartilhada aqui com vocês. Não reparem a minha voz hoje, hoje não sou eu que vou falar. Hoje é o dia que essas meninas que são guerreiras, que conquistaram esse espaço, vão ter a chance de apresentar suas ideias para o mundo. E essa chance é algo que a gente tem poucas vezes na vida. Então eu espero que elas aproveitem essa oportunidade de apresentar as ideias delas. O objetivo dessa aula não é dizer quem está certo e quem está errado, é treinar essa habilidade de explicação. É esse o objetivo, para conhecer um pouco mais sobre cada uma delas e vocês também. Hoje eu vou ficar quietinha, então apreciem as apresentações das meninas e tentem fazer aí também. Se fosse para vocês fazerem uma apresentação dessa, quem está assistindo, como que vocês fariam essa apresentação? Ok? Bom, como a Sara se prontificou para começar, eu vou ligar aqui o microfone dela. A palavra é toda sua. Sara, você pode se apresentar e apresentar as suas ideias do jeito que você se sentir confortável, tá bom? Liga o seu microfone, que eu não consegui ligar daqui. Aí, agora foi. Isso. Dá para ouvir? Vocês estão me ouvindo? Boa noite, meu nome é Sara, sou de São Luís, Maranhão, e eu tentei ser mais objetiva possível, né? Eu até demorei um pouco a fazer a atividade, porque eu não estava conseguindo, até que ontem me veio umas ideias e eu comecei a colocar aqui no Word. Da primeira fase, eu coloquei o que eu quero fazer, né? Que é como levar um conteúdo de qualidade de fácil entendimento para pessoas leigas. Sara, rapidinho. Eu não quero que você fique lendo as perguntas. Você vai apresentar as suas ideias e as pessoas vão ir entendendo. Conforme você for falar, as pessoas vão entendendo o que você está falando, tá bom? Não se preocupe em ler as perguntas. Sim, aí eu coloquei dessa forma, né? Como levar um conteúdo de qualidade de fácil entendimento para leigos, porque essa semana eu estava conversando com alguns amigos e elas estavam falando justamente isso, que muitas pessoas, né, vão até elas fazer algumas perguntas porque elas não entendem direito, desde medicamento até a coisas simples para nós profissionais, mas que para eles são muito difíceis. Aí surgiu essa ideia, como levar um fácil entendimento para essas pessoas que não são ensinadas, que não têm esse acesso. Aí, nessa questão de conversar com os amigos, eu coloquei também a questão de entender melhor, né, para que essas pessoas possam entender melhor para poder tomar alguma decisão, porque eu percebo que a gente cobra muito das pessoas, só que a gente não explica as coisas, a gente não explica o que está acontecendo, a gente não explica, muitas pessoas não conhecem desconhecem sobre saúde mental, sobre depressão, sobre suicídio, às vezes elas conhecem coisas que elas escutam na televisão, mas não fica muito bem entendido. Então, no todo, é isso que eu quero fazer, né? Tentar explicar sem ficar chato, o apelativo, de uma forma que eu possa passar esse conteúdo objetivo e de fácil acesso para essas pessoas. Muito bom. Pronto. Quer falar mais alguma coisa em relação ao que você pensou? Eu acho que no mais, assim, por hora, é isso. Tá ótimo. Então vamos ouvir mais. Quem que falou que queria ir depois? Esqueci agora. Thaís Souza. Tá bom. Então vai lá, Thaís, sua vez. Obrigada, Sara. De nada. Aí, vai lá. Thaís. Estão me ouvindo? Sim. Então, boa noite, eu sou a Thaís, eu estou em Jundiaí, São Paulo, e
Pensando no desafio estratégico, eu identifiquei uma demanda em relação ao envelhecimento, né? Então, a gente tem algumas previsões estatísticas, né, do quanto que a população idosa vai aumentar nos próximos anos. E com isso, eu foquei pensando nos declínios cognitivos que podem acontecer e pensando em possíveis estratégias para promover um envelhecimento saudável e também para cuidar de pessoas que cuidam desses idosos, dessas pessoas com necessidades. Então, eu criei um desafio com o seguinte tema, né? Como promover estratégias de envelhecimento saudável emocionalmente e cognitivamente. E aí eu pensei em focar no meu público sendo idosos ativos e idosos com declínio cognitivo ou demência, adultos jovens com declínio cognitivo, cuidadores de pessoas com demências ou idosos, e adultos saudáveis que querem encontrar formas de um envelhecimento mais saudável. E aí, o que eu tenho de ferramenta para isso? Tenho as ferramentas da psicologia para o acolhimento emocional das demandas, tenho ferramentas da neuropsicologia que eu estou cursando, então eu posso ajudar na questão cognitiva. Tenho algumas ferramentas também de cuidados paliativos para elaboração de alguns casos, terapia de enfrentamento de perdas e de luto, e também conhecimento dos aspectos emocionais relacionados à dor, né, que é muito frequente no envelhecimento. E aí eu pensei em algumas propostas, né, que eu posso ter, algumas soluções que eu posso oferecer para esse público. Então, hoje eu listei algumas delas, que seriam grupos de estimulação cognitiva para adultos com declínio, grupo de cuidados, e aí focar nos cuidadores de duas formas, tanto no acolhimento das suas demandas que o cuidado gera, como também ações de psicoeducação, porque muitas vezes eles precisam ser orientados em relação às necessidades daqueles que eles atendem. Pensei também em estratégias de acolhimento e de psicoterapia para esses pacientes, por conta da bagagem emocional dessas perdas. Grupos para pacientes adultos mais velhos e idosos com dores crônicas, que também geram demanda emocional. Também posso fazer avaliação neuropsicológica e reabilitação dessas pessoas e fornecer também palestras, né, visando estratégias para o envelhecimento saudável, autoestima no envelhecimento, estratégias de cuidado, lidar com as perdas que o envelhecimento causa. Isso, deixa eu pensar se tem mais alguma coisa que eu queira falar. Não, por hora é isso. Essa foi a minha ideia. Ótimo. Depois me lembra, viu, Thaís, de te passar o contato de algumas profissionais que já trabalham com essa demanda para você poder bater papo. Ótimo. Tá bom? Muito bom. Muito bom. Obrigada. Quem mais, gente, que tá... Já pode falar. Nath, isso foi uma mãozinha? Natália? Pode ser? Então tá. Ligou? Estão me ouvindo, meninas? Então. Então? Show, vai lá. Tá. Bom, o que eu pensei é referente à educação emocional, né? Porque, na verdade, assim, essa demanda é uma coisa que está muito clara, né, na sociedade. A gente vê que as pessoas têm precisado cada vez mais, né, de educação emocional e aprender, né, a gerir melhor suas emoções, né, desenvolver um planejamento pessoal alinhado com seus valores, com seu propósito, né? Eu tenho visto as pessoas muito perdidas, muito desconectadas, né, consigo mesmas, com seus desejos. E isso tem causado, né, ansiedade, depressão, né? Ou então um outro grupo que não está adoecido, mas que também sente uma grande insatisfação, né, no trabalho, na vida pessoal, enfim. E aí, o objetivo então seria, né, ajudar pessoas a conquistar uma vida mais equilibrada, plena e feliz. Tá?
E aí, o que que eu pensei? Eu pensei, né, entrando assim nos recursos, em trabalhar com algumas técnicas mesmo de autoconhecimento, né, técnicas da psicologia. Também pensei em teste de aptidões e interesses, a psicoterapia, mas eu tenho uma inquietação de que eu não quero trabalhar só com psicoterapia. Então, eu também tenho pensado em montar algumas oficinas de psicoeducação, né, palestras, grupos. Eu tenho pensado muito também em começar a trabalhar online, não só presencial, né? Então, essa parte de estruturação dos serviços que é o que mais me inquieta, né? Porque eu não quero ficar limitada, né, com a psicoterapia apenas. E aí, o que eu fiquei pensando também, né, de possíveis tensões, entraves que eu possa encontrar. Me veio a questão da resistência, né, a resistência das pessoas mesmo com a mudança, enfim, com essa busca interior. E aí eu não sei se caberia nesse caso, mas eu tenho visto, assim, um movimento muito grande, né, do coaching, e às vezes de uma forma muito comercial, né, vendendo uma fórmula mágica, e as pessoas se atraem muito por isso, né? Às vezes quer pegar o caminho mais fácil. Então, eu acho que talvez isso seja um desafio, né? De estar desconstruindo isso. Que mais? E aí, assim, algo que eu percebo que eu tenho que me aprofundar mais é em relação à persona, né? De estar definindo isso melhor. Eu já comecei aqui. E de onde encontrar essas pessoas, né? Eu acho que seria a minha principal dúvida nesse momento. Porque a questão da educação emocional eu acho que é algo bem genérico, né? Então, eu não sei exatamente aonde encontrar. Eu, atualmente, na escola, já trabalho com isso, só que eu estou querendo focar em outro público agora, né? Eu quero trabalhar mais com adultos. Então, eu ainda preciso definir melhor esse caminho, né? Onde eu vou encontrar essas pessoas que estejam nessa busca, né, de desenvolvimento pessoal. Muito bom. Quer finalizar com alguma coisa? Não, só isso. Ótimo. No final eu vou fazer comentário de todo mundo, tá? Tati, pode... Opa. Tá, eu achei que eu tivesse desligado meu microfone. Tati, pode ser você? Então tá. Já tá... Tá. Como um desafio, eu coloquei como motivar mulheres jovens de São Paulo a se cuidar, olhando para a sua autoestima, aceitação dos defeitos, desenvolvimento de autonomia. Então, quando eu fui pensar nesse desafio estratégico, eu pensei nessas mulheres jovens de São Paulo, que já são mais ou menos o público que eu atendo na clínica, na psicoterapia. E é um público que eu gosto de trabalhar e eu acho que tem muito mais para ser trabalhado. Então, eu pensei nessa questão principal do autocuidado, que envolve esse olhar para a autoestima, para aceitar mais os seus defeitos e o desenvolvimento da autonomia nesse sentido de delas começarem a perceber melhor quais as potencialidades que elas têm para mudar a própria realidade, sabe? Então, assim, eu sei desse contexto que a cidade em si, ela traz essa cultura do trabalho, de cuidar da família, de fazer várias coisas, e muitas vezes o autocuidado acaba ficando em segundo lugar. Deixa eu ver. Então eu pensei nessa coisa de você buscar a sua fortaleza através das emoções. Porque muitas vezes o que eu vejo são essas mulheres buscando a fortaleza, excluindo as emoções, né? Como se ser forte significasse não ter contato com as emoções, porque as emoções atrapalham. E aí eu acho que isso
pode ser proporcionado em sessões de psicoterapia, em workshop, através de e-books, grupos terapêuticos. Foram esses tipos de soluções que eu pensei. E como necessidade, eu imagino que essas mulheres elas tenham necessidade de equilíbrio emocional, autoconhecimento. Esse autoconhecimento seria a compreensão de por que elas sentem o que sentem e agem de determinada forma. E também começar a reconhecer melhor os benefícios de se cuidar. E aí até seria uma possível tensão, que é essa questão do lugar do autocuidado, se realmente tem necessidade de fazer algum tipo de acompanhamento psicológico, sabe? Qual que é a importância disso? Qual que é a relevância? O resultado é sempre demorado? Como que você encontra uma solução sem ser demorada? Como você encontra uma solução de forma mais rápida? Porque muitas vezes a psicologia parece que é assim, né? É uma coisa que vai ter um resultado muito demorado. E aí, até pensando no que a Nath falou do coach, tem um pouco disso. O coach é como se pudesse entregar resultados mais rápidos e a psicologia não. Então, também pensei em trabalhar isso, de levar, de certa forma, uma psicoeducação, né? Mostrar para as pessoas como que poderia ser feito isso de uma forma não tão demorada, que aí seria uma criação, aquela coisa que a gente tinha comentado na aula passada, da cocriação, né? De eu ajudar, mas a outra pessoa também fazer parte dessa criação de novas perspectivas, novas possibilidades. E eu diria que é isso. Muito bom. Depois eu vou comentar coisas, tá? Eu tô me segurando, mas eu tô sem voz. Tá ótimo. Obrigada, Tati. Andréia, pode ser você? Andréia, que tá de óculos. De óculos, exato. Aqui são duas Andréias, eu tenho esse problema. André com I, pronto. Ouvindo? Sim, pode ir lá. Então, meu nome é Andréia, falo de Itajubá, Minas Gerais, e o meu desafio foi como ajudar universitários a desenvolverem competências e construírem uma carreira realizadora. Então, meu público-alvo seriam os universitários. O que eu sei? Que esses jovens eles entram na faculdade, muitas vezes sem ter certeza se o curso escolhido é a melhor opção para eles. Muitos abandonam a faculdade ou trocam de curso no decorrer da graduação. Muitos deles não se conhecem, não conhecem seus talentos, seus pontos fortes e fracos, e nem têm um projeto de vida estabelecido. Muitos começam o curso sem saber exatamente do que se trata, ou o que é estudar durante a graduação. Muitos têm dificuldade em se adaptar no primeiro momento ao ambiente universitário, seja por morar longe dos pais, ou por ter que administrar as próprias contas, ou toda essa responsabilidade que vem com essa nova fase da vida, seja administração do tempo de estudo também. Alguns vivenciam ansiedade e depressão durante esse período, muitas vezes por causa da própria pressão, né, dos professores, dos pais, a própria pressão deles, né, pessoal, em relação a se darem bem, a conseguirem ter boas notas e conseguirem concluir a graduação. E também as próprias universidades, muitas vezes elas não dão conta de trabalhar essa demanda ou nem sabem que essa demanda existe. Então, fica algo que não é trabalhado, muitas vezes. Essas pessoas, eu delimitei como jovens entre 17 e 30 anos, que estão cursando uma graduação. A maioria pode ser que não trabalhe, ou depende financeiramente dos pais, seja totalmente ou parcialmente. São ansiosos, inseguros e se conhecem pouco. Eles precisam, então, o que eles buscam, o que eles querem? Eles querem soluções rápidas, né? Que é uma coisa que a gente
percebe que está todo mundo querendo. Eles precisam de suporte, de orientação para se conhecerem e descobrirem o que de fato querem da vida e construírem, assim, os seus projetos de vida. As tecnologias seriam manejo terapêutico, questionários, testes, textos, vídeos reflexivos, atendimento online, que seria no primeiro momento o que eu quero focar, grupos com universitários também. A contradição que eu pensei seria em relação que você tem uma ideia que você escolhe uma carreira lá na adolescência e essa escolha ela é permanente para sempre. E sendo que isso não é verdade, né? E que eu acho que tem que ser trabalhado isso neles, de que eles têm a liberdade de mudar de carreira caso aquele curso que eles escolheram, aquela carreira que eles escolheram, não seja aquilo que eles imaginaram ou então não está satisfazendo eles. O que eu preciso descobrir é quanto meu público ele estaria disposto a pagar para ter esses problemas resolvidos, né? E se existe, pelo que eu acompanhei, existe uma concorrência para mim e como que essa concorrência está conseguindo atrair esse público também. As partes envolvidas seriam os universitários, os pais, os universitários, as próprias universidades e empresas que possam vir a contratar recém-formados. Os maiores desafios, então, é que os universitários eles têm uma insegurança, estão incertos quanto a essa escolha profissional, e os pais dos universitários muitas vezes não conhecem essas inseguranças dos filhos, pressionam para que os filhos eles optem, às vezes, por determinado curso. As instituições de ensino muitas vezes não têm recursos ou conhecimentos para ajudar esses jovens, ou então elas não conseguem atender essa demanda, e as empresas, as organizações, elas nem sempre possuem vagas para os recém-formados, né? Isso muito por influência do mercado, de como que está a demanda aí, né? Como é que tem a oferta de empregos, de vagas. Então, isso vai depender de como que está a situação econômica do momento. Os seus desejos, né, seriam ter uma segurança quanto a essa escolha feita e se sentirem preparados para entrar no mercado de trabalho, né, para realmente se sentirem seguros com aquela escolha que eles fizeram e estarem abertos e preparados para pegar oportunidades, né, para saberem como que eles podem se desenvolver, o que eles precisam fazer para se melhorar profissionalmente. Dos pais seriam ver seus filhos felizes, encaminhados profissionalmente. As instituições de ensino desejariam com certeza que esses universitários tenham a melhor experiência dentro daquela instituição e que, após formados, eles sejam profissionais reconhecidos lá fora no mercado de trabalho. E para as organizações, a empresa ela busca lucro, né? Então, o que ela ganharia com isso? Prestar serviço, oferecer produtos de qualidade, porque teriam profissionais capacitados e bem desenvolvidos e realizados naquela profissão que eles escolheram. É isso. Muito bom. Perdão, eu não vi você falando de orientação profissional, mas eu vi você falando disso o tempo inteiro. Você não falou o nome. Enfim, depois eu comento. Tá. Muito bom. Karine, pode ser você agora? Tá bom. Pode ir lá, deixa eu ligar aqui. Vai lá, acho que já tá ligado. Então, estão me escutando? Eu sou Karine Santos, sou psicóloga clínica e orientadora profissional de carreira. O desafio para mim foi um pouco delicado, porque como eu tenho 2 segmentos de clientes, então eu tive que fazer 2 propostas. Então, pensando na temática da depressão, que é um dos segmentos da minha comunicação, eu me questionei como é que eu posso auxiliar as pessoas a saírem desse quadro depressivo sob a perspectiva da psicanálise, porque é a teoria que norteia o meu trabalho. Já no segmento da orientação profissional de carreira, eu pensei de que modo eu posso promover aos jovens a desenvolverem uma identidade profissional.
Eu vou passar por cima dos dois de forma breve, para não ficar muito extenso. Então, eu vou falar primeiramente sobre a temática da depressão, né? Porque sabemos que a depressão é um fenômeno que está acometendo cada vez mais o número de pessoas em todo o planeta. Em especial, segundo alguns autores, alguns artigos, pesquisas, enfim, o sexo que mais é identificado com esse fenômeno é o sexo feminino, são as mulheres. E tem algumas hipóteses que permeiam a esse diagnóstico, né? O meu público-alvo sobre esse segmento são jovens adultos, em especial as mulheres, mas ainda não defini exatamente se minha comunicação será ampla em relação a essa temática ou se focarei somente às mulheres, visto que a incidência nesse gênero é maior em relação ao masculino. Pensando nesse segmento de atuação com a temática da depressão, o que é que eu posso utilizar enquanto psicóloga para atuar nesse fenômeno, né, que está sendo, como alguns autores falam, o mal do século XXI. Então, a psicoterapia, a psicoeducação, em especial por meio das mídias sociais que eu posso estar utilizando ao meu favor, promover alguns eventos também, como roda de conversa, workshop, algo do tipo. Ainda não estruturei exatamente, mas estou pensando também nessas possibilidades de evento para estar passando informações em relação a essa temática, né, que tem que ser bem discutida. E o desafio que se tem é em relação à medicação, ao uso de medicamento, porque, como alguns colegas já trouxeram, as pessoas tendem a querer resultado imediato. E a medicação está aí para efeito imediato, resultado imediato. E as pessoas geralmente acabam querendo resultados imediatos por meio do uso da medicação. E não atrela isso à psicoterapia, sendo que em alguns casos, somente a psicoterapia acaba dando conta dessa questão. Eu acho que, então, em relação a essa temática, é isso. E agora, já outro segmento, que é a da orientação profissional de carreira, né? Eu pensando, como é que eu posso promover essa identidade visual com jovens? Eu foquei meu público-alvo nos jovens, principalmente os que estão saindo do ensino médio, finalizando esses ciclos de estudo. E aí vem a questão, né? O conflito desse jovem de escolher o que ser e o que não ser. Isso gera um conflito. E como é que eu vou poder auxiliar esses jovens? Eu vou poder auxiliar por meio do processo mesmo de orientação profissional, como um instrumento facilitador para o desenvolvimento dessa identidade profissional, maturidade profissional. Alguns testes também que eu posso utilizar, em alguns dos casos, não é necessário em todos os casos, mas em alguns sim, se for importante, se eu ver que vai ter relevância para o processo. Rede de apoio com outros profissionais também, até porque para poder fazer encaminhamento desses jovens, para conhecer a profissão do qual eles almejam, desejam, ter um contato direto, real. O que mais que eu pensei? Acho que é basicamente isso. A parceria também com escolas, instituições, para esse segmento de orientação profissional de carreira. Então, é isso. Muito bom. Depois, eu vou ficar repetindo, depois eu comento, mas vocês já entenderam que depois eu comento todo mundo. Muito bom, parabéns. Agora eu vou pedir, a Luana sumiu. Você tá aí ainda, Luana? Só para eu ter uma noção. Tô. Tá bom. Você pode ir agora, Luana? Não tá conseguindo voltar. Pode sim? Agora eu não sei. Ela não tá conseguindo voltar a imagem. Então eu vou pedir para você sair da chamada e tentar entrar de novo. Aí eu vou pedir para outra pessoa falar enquanto isso, tá? Eu vou pedir para outra Andréia falar. Outra Andréia. Aqui, não falou. Isso. Pode ir, André? Fala aí, fala aí.
Boa noite a todos. Meu nome é Andréia, sou psicóloga iniciante. Me formei recentemente em dezembro de 2018 e eu tive uma certa dificuldade em realizar essa estratégia por conta da falta de experiência. Mas, como eu tinha que realizar aí a tarefa, então eu pensei numa estratégia com o público-alvo de adolescentes, né? Pensando aí no transtorno de ansiedade e de pânico. E aí trabalhar com meios de psicoeducação, palestras, e tentar informar de uma forma que possa ser entendido como que a ansiedade é normal até certo ponto para o ser humano e quando que ela é generalizada, quando que ela precisa aí de um tratamento psicoterápico. Então, e aí eu pensei assim em locais onde poderiam ser alcançados escolas, ONGs, e basicamente foi isso. Eu tive uma certa dificuldade, confesso, por conta da falta de experiência, e comecei agora essa semana aí atendendo, então estou sentindo ainda como que é o público nesse sentido. Normal, tranquilo. Você e a Sara que estão, como diz, carta branca no rolê, né? Que se formaram agora no fim do ano passado. Depois eu vou comentar especificamente sobre isso, tá bom? Mas até o possível, que bom que você conseguiu montar essa ideia. Isso. Legal. Depois eu comento mais coisas sobre isso, tá bom? Muito obrigada. De nada. Bom, a Luana, quem falou que é informada? Agosto de 2018, a Karine também. Muito bom. Então, mas você já tem mais tempo, Karine? Tá, não é café com leite, não. Tô brincando, tá, gente? A Luana, gente, eu sei que ela voltou, mas a imagem dela tá travadinha. Então, vou esperar ela dar algum sinal de vida. Enquanto isso, Raquel, você pode falar? Sim? Deixa eu ligar aqui para você. Pode falar. Tenta falar mais pertinho do microfone, por favor. Tá dando para ouvir agora? Melhorou bastante. Muito bom. O público que eu escolhi, criança e adolescente. E aí eu coloquei o desafio potencializar crianças e adolescentes na vida acadêmica. Porque como eu venho do âmbito escolar como professora, eu vejo essa dificuldade muito grande quando não se é tratado algum transtorno, a própria dificuldade de aprendizagem mesmo. Isso vai se arrastando pela vida acadêmica. Raquel. E aí o que eu sei sobre a área é isso, né? Minha vivência como psicóloga. Voltou. Raquel, só para te falar que tinha dado uma travada, mas agora eu acho que já voltou. Não sei. A gente está ouvindo uns barulhos estranhos. Fala de novo. Tá dando para ouvir agora? Vamos tentar. Vamos lá. A gente ouviu até a parte você falando que você foi professora e Isso. Continua daí, por favor. E aí, entendendo essa demanda do âmbito escolar, que crianças com dificuldade de aprendizagem, com algum transtorno, quando não era bem tratado e identificado pelo professor, gerava uma evasão ou até mesmo a criança se arrastando no ambiente escolar. E aí, o perfil das pessoas envolvidas no problema, no caso, que são as crianças, né, e o adolescente. Eu coloquei também, não sei se é coerente, o professor também, porque ele está envolvido na temática, e os pais, porque são os responsáveis pela criança. E o que se espera do trabalho é que a criança, o adolescente, ele consiga se potencializar no âmbito escolar, mesmo com a dificuldade dele, que ele possa ser trabalhado na terapia, para que ele consiga se desenvolver. E nisso a gente também vai conseguir subir a autoestima dessa criança, a relação afetiva dele, a relação
social, a gente vai trabalhar uma gama aí. Livros, porque o livro ajuda muito no desenvolvimento da criança. A utilização de alguns testes também, para a gente poder identificar a demanda. E se há atenção, eu achei muito interessante esse ponto, se há atenção no conhecimento sobre o tema. Sim, eu ainda tenho, mesmo tendo conhecido toda essa vivência do âmbito escolar, eu estou até fazendo um curso de especialização em TCC infantil e na adolescência. E uma das propostas que eu acho interessante é, como a colega já tinha falado, fazer grupos de estudo, palestra com os professores para explicar melhor, porque às vezes as crianças são muito julgadas, né? São rotuladas. E isso atrapalha muito o desenvolvimento do trabalho. Então, esse trabalho seria feito da palestra, da roda de conversa com os professores e com os pais, né? Buscando sempre o melhor para as crianças. Eu acho que é isso. Muito bom, muito bom. Legal. Eu fico morrendo de vontade de falar, mas eu já falo tudo. Muito bom, economizar a garganta. Obrigada, Raquel. Muito bom. Priscila, vou pedir para você, que a sua conexão talvez está mais estável aí. Pode ser? Pronto, acho que você tem que ligar seu microfone. Aí. Tá me ouvindo? Tamo, pode ir lá. Você sumiu sua imagem, você desligou sem querer. Meu Deus. Aí, pronto. Vai lá. Bom, o meu público, eu pensei em mulheres que têm algum projeto de vida que não conseguiram ainda realizar. Então, mulheres que desejam independência financeira e um equilíbrio emocional. O que eu já tenho? Eu já tenho como ajudar nessa parte de equilíbrio emocional, que é a psicologia, o que eu posso oferecer, acolhimentos, palestras, a própria terapia, psicoterapia mesmo. O que eu ainda preciso buscar é a questão de aprender mais sobre empreendedorismo, porque identifiquei essa demanda através das mulheres que fazem parte do meu dia a dia mesmo, que buscam vamos dizer até assim, educação financeira, porque envolveria os filhos, os pais, enfim, a família, né? No caso da intervenção mesmo, não seria só com elas, seria com os pais e a família de modo geral, porque ia começar com elas, mas elas poderiam passar para os filhos e para mudar essa situação, né? Então, o foco mesmo seria para essas mulheres que buscam aí nesse propósito de fazer algo da vida delas, tipo abrir. Eu já vi a questão de mulheres que tentaram abrir um restaurante, mas aí não deu certo. Por quê? Porque não tinha essa educação financeira, não tinha um equilíbrio. Isso são coisas que se aprende, né? Então eu vi uma demanda aí, para gerar autonomia para elas, né? Para elas pararem de agir por impulso. Eu vi uma demanda aí. Acho que é isso. E intervenção, técnicas? A intervenção seria mesmo ensinar, passar para eles esses conteúdos de como empreender, como usar estratégias, como usar o equilíbrio emocional mesmo para fazer isso, através do acolhimento, acolhimento assim das vivências delas mesmo. Tá ótimo. Fazer até parcerias mesmo com empresas que tivessem interesse. Pensei nisso. Muito bom. É uma necessidade muito, muito real. Vou comentar depois. Então, vocês estão vendo que eu estou me segurando. Então, tá. Obrigada, Pei. Eu vou ver se a Luana consegue falar. Luana, você consegue? Vamos tentar? Liga aí o microfone.
Vamos tentar, então. Tá me Tá. ouvindo? Sim. Então, meu nome é Luana, eu sou formada desde 2014, mas sempre atuei na área pública, no CRAS. E esse ano eu estou tentando construir uma carreira no privado. Então, eu pensei em 2 projetos, caminha mais ou menos na linha da Karine, em orientação profissional e pessoas com transtorno de ansiedade e depressão. Falando sobre as pessoas que possuem transtorno de ansiedade e depressão, eu pensei em desafio estratégico em como aumentar a qualidade de vida dessas pessoas. Pensando que, recentemente, a OMS divulgou que o Brasil é o país, né, que tem o maior número de pessoas com ansiedade, e, se eu não me engano, o 4º com pessoas com depressão. A gente tem aí um leque muito grande e que, apesar, né, de muito se falar sobre, o tempo todo você vê entrevista na televisão, na rádio, na internet, o pessoal está falando sobre isso, as pessoas ainda estão com esses números, né, muito grandes, e o que está sendo feito para isso? Eu sei que não é só a psicoterapia que vai resolver esse problema, sei que tem toda uma questão de políticas públicas e tal, mas aí a gente tem que começar por algum lugar. O que eu sei sobre esse contexto? Eu sei que pessoas que possuem depressão, além dos inúmeros sintomas e as diferenças de um tipo para outro, que eu não vou ficar muito nisso, eu vou colocar um panorama mais geral. Então, pessoas que têm depressão, elas pensam que são inúteis, elas querem saber o motivo delas estarem com esse sintoma, elas têm uma alteração na rotina, coisas que elas não fazem mais como faziam antes, e tem esse desânimo e uma resistência para iniciar o processo terapêutico, em alguns casos. E em relação à ansiedade, tem a questão das reações fisiológicas que impedem a ação, que tem a sudorese, a taquicardia, o medo de situações novas e a exposição. O perfil das pessoas, eu pensei em pessoas civis, com preferência por atendimento a partir de 18 anos, eu ainda não consegui delimitar uma idade limite, e nem sexo, eu coloquei ambos o sexo. O que eu penso que essas pessoas querem ou precisam, no caso da depressão, de poder realizar atividades que não exijam todo um esforço para poder estar fazendo aquilo lá, para concretizar aquela atividade, ser mais produtiva, às vezes, ser mais feliz, aprender a conviver com o transtorno. Em alguns casos, as pessoas pensam, né, na cura, trabalhar a autoestima, alterar as contingências das relações que essas pessoas estão inseridas, para ver se, dessa forma, posso ter um quadro de melhora. E em questão de ansiedade, aprender a viver melhor com a ansiedade, não deixar que a ansiedade impeça o trabalho do seu cotidiano, trabalhar questões de autoestima, autoeficácia e autoconfiança, porque a ansiedade é inerente ao ser humano e não tem como a gente conviver sem. Na questão de tecnologias, eu pensei que, como eu estou fazendo pós-avaliação psicológica, tem toda a questão tem toda a questão dos testes que eu posso estar usando, da própria psicoterapia, psicoeducação, encaminhamento para outros profissionais. Luana, sua imagem sumiu, mas a gente está te ouvindo, então pode continuar. Tá. E em questão de contradições e tal, a Karine até tinha comentado, né, lá no grupo, questões da divergência de abordagem na psicologia e da visão da medicina diferente. E eu pensei também na questão da resistência, né, o que está por trás dessa resistência. Seria de procurar o processo psicoterapêutico. E o que eu preciso descobrir é que, além dos consultórios médicos e nos setores de saúde pública, onde que eu posso encontrar esse público, quais são as maiores resistências deles e o que faria eles despertar esse interesse pelo profissional de psicologia. As partes envolvidas seriam médicos, profissionais de saúde, familiares, pessoas civis, instituições públicas e privadas, e eu creio que
seja isso, né? Muito bom. E Eu tô escutando, Luana, como se fosse um trem assim, na sua fala. Não sei se só eu que tô ouvindo. Mas só para você saber, tá? A Karine falou que também. Só tá tudo certo. Só às vezes seu microfone tá batendo no cabelo, alguma coisa assim. Eu vou olhar aqui. Eu tô me mexendo muito. Eu acho que é isso também. Mas tá, você já tinha finalizado? Desculpa. Não, eu ia falar sobre o projeto da orientação profissional. Então vai lá. O processo da orientação profissional, eu pensei em como ajudar os jovens a definir qual seria essa profissão. Então, o público que eu pensei foi em adolescentes que estão no ensino médio, que estão numa situação de escolha, que estão no início da vida profissional, eles estão inseguros e confusos para essa escolha, têm a necessidade de orientação e estão sofrendo essa questão de pressões externas, às vezes da família, de colegas, internas deles mesmos para poderem decidir. Deixa eu ver bem aqui. O que essas pessoas querem, né? Eu penso que seja o conhecimento para conseguir definir qual caminho seguir. As tecnologias que eu pensei foram os testes psicológicos, psicoeducação, e em alguns casos, se necessário, encaminhamento para psicoterapia ou para os profissionais. E contradições e tensões nesse conhecimento, eu pensei na questão que, acho que até, eu não lembro quem falou, de que a questão da orientação profissional, que às vezes a pessoa quer fazer aquele determinado curso, mas ela chega nele e não está conectada com tudo aquilo que aquelas disciplinas que estão ali, ela não consegue se conectar com aquilo. Eu queria entrar no conceito assim, de que a pessoa ela pode sim aprender novas habilidades e aprimorar as suas. Porque a gente tem a ideia, né, de, bem, Gabriela, de eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E às vezes não, se a pessoa tem um desejo mesmo de realizar tal atividade, ela pode estar construindo isso ou ter um autoconhecimento para perceber que aquilo ali não é para ela. O que eu preciso saber? Quais são as maiores resistências para entrar no processo de orientação profissional? As partes envolvidas seriam escolas públicas e privadas, cursinhos pré-vestibular, pai e mãe, médicos e outros profissionais de saúde, caso necessário, e outros familiares. Quais são os maiores desafios enfrentados por essas pessoas? Eu já tinha falado, que era insegurança e confusão para a escolha profissional. E eu acho que é isso. Muito bom. Gente, como a Juliana, que seria a próxima, falou para mim que ainda demora uns 15 minutos para o ônibus dela chegar, eu vou esperar ela chegar. E aqui está escrito Alcatel Pixie para vocês, é a Joyce. Ela tinha me chamado no privado e tinha comentado que ela se confundiu um pouco com as datas e ela não conseguiu finalizar a atividade, que ela não queria apresentar agora, então ela vai apresentar depois. Aí eu pedi para ela assistir para ver como que vocês estavam fazendo, depois ela apresentar lá no grupo de WhatsApp mesmo, certo? Então, gente, eu vou comentar brevemente, eu vou comentar assim, não vou ficar, vou falar da Pri, vou falar da Tati, não. Eu vou fazer comentários gerais, que meio que eu percebi da forma como vocês apresentaram, e aí eu vou ensinar uma coisa para vocês agora, que é o seguinte, a gente sempre começa com os pontos a melhorar e finaliza com os pontos legais. Porque isso grava uma memória na cabecinha de vocês mais positiva no final das contas. Então, isso aí é uma dica. Há quem diga que os pontos a melhorar a gente tem que dizer no privado e as coisas boas no público, tá? Mas aqui não temos essa folga, a gente vai falar tudo junto e misturado. Então, olha só. Teve gente que eu percebi que não investigou, que ficou na base do achismo, e eu entendo que isso talvez tenha acontecido porque não sabia como investigar. E aí eu fico me perguntando, por que essas pessoas não foram no grupo e falaram, eu não sei como que faz. Então, quem fez isso sabe muito bem. Então, depois vocês perguntem no grupo, eu não sei investigar, eu estou na base do achismo, como que faz? Ok?
Esse é o primeiro ponto que eu percebi em algumas apresentações. Outras apresentações me deram um pouco de uma sensação que já está tudo tão definido e tão mapeado, e tão certinho, tão perfeito, que é como se necessariamente isso fosse ser assim. Ou seja, já está tudo tão amarrado e vocês ainda estão apresentando a ideia do desafio. Não precisava já estar com tudo pronto, desse jeito todo, com tudo tão perfeito. É importante a gente também deixar algumas lacunas de dúvida. Quem fez isso sabe também. Tá balançando a cabeça. Então, é importante que vocês encontrem esse equilíbrio entre, não é para ser achismo, com certeza, mas também não precisa já estar tudo tão amarrado assim, porque às vezes vocês vão se frustrar, porque às vezes a gente vai fazer atividades aqui nas próximas semanas de pesquisa, para valer, de ir lá e perguntar, e talvez isso que vocês montaram tão montado, metade vocês vão ver que é inútil, assim, ou que não vai acontecer, e aí vocês têm que estar em paz com isso, certo? Assim, comecem a mentalizar isso, assim, às vezes eu pensei nisso, e na prática não vai acontecer. E isso é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, que é um problema, né? A gente não aprende a errar. A gente acha que a gente tem que acertar sempre, senão a gente não passa de ano, né? Isso é um problema. E aqui vocês têm que errar logo. Todo mundo aqui vai errar necessariamente, e a ideia é que vocês errem o mais rápido possível. Porque o que significa errar? Significa vocês irem lá, implementarem uma coisa e não venderem. Ou irem lá, montarem uma ideia mó da hora, implementarem a ideia, então vocês conseguiram vender, vocês conseguiram fazer, mas o resultado não foi o que vocês esperavam. E isso vai acontecer com vocês, muitas vezes. Então, isso não é vergonha nenhuma errar. A partir de agora não existe erro. Existem aprendizados necessários. E acho que isso é muito importante da gente pensar aqui nas apresentações. Desculpa. Uma outra coisa que eu percebi é que eu gostei muito da apresentação. Eu já vou misturando aqui coisas boas e ruins. Eu vou deixar o flow aqui. Eu gostei demais da fala de muitas de vocês. E mesmo as que talvez, eu não fiz direito, mas foram honestas e falaram, olha, estou insegura, não fiz direito, acho que não está do jeito que deveria, sou iniciante, não importa. Eu acho que essa honestidade com o outro, que escuta, é muito importante. Tá na moda isso, né? Mas você deixar claro para o outro essa fragilidade não é algo ruim, muito pelo contrário. É algo muito da hora. Ou seja, você sabe que você não está pronto, mas você está tentando. E é isso que é legal. Uma outra coisa, eu gostei demais das informações que para um primeiro dia muitas de vocês conseguiram levantar. Eu realmente fiquei impressionada com dados, né, números. Acho que vocês conseguiram trazer na apresentação de vocês argumentos interessantes. A gente vai ter um momento aqui de falar só de argumentação, mas logo no primeiro dia vocês já mostraram que sabem argumentar muito bem. E isso eu fiquei muito satisfeita com a fala de vocês. Falando um pouquinho de tema, agora eu vou ter que falar um pouquinho de cada um, tá? Percebam que cada um aqui trouxe coisas diferentes. Tudo bem que algumas pessoas repetiram algumas temáticas, então, tipo, a Andréa que falou de OP, a Karine falou também, e a Luana falou também. Mas olha o jeito que vocês falaram, completamente diferente. Isso eu acho que é muito legal. Então, a gente não tem que ter receio, né? De, mas a fulana e a ciclana estão falando também, então eu não vou falar. Não, acho que todos vocês trouxeram um olhar diferente, tanto em método, quanto qual é a preocupação de cada uma em relação àquela questão do que estão percebendo. Karine, eu percebi na sua fala, e agora com a informação de que você é recém-formada, tá mais claro para mim o motivo dessa minha sensação. Recém-formada, né, em agosto, enfim, tá quase um ano de formada, nem é tão recém-formada assim. Por isso que eu falei que não é tão recém-formada assim. Eu percebi uma fala muito técnica, o que é natural. Então, você dividiu 2 grupos por demandas que, claro que se conversam, mas você não trouxe esse diálogo aqui na sua apresentação. Eu não sei se você não trouxe porque não está claro para você. Mas você poderia unir essas questões facilmente. Por quê?
as questões e as angústias das escolhas profissionais, das escolhas de carreira, etc., são, em grande parte, os causadores das depressões, etc, etc, etc. Então, assim, eu não entendi por que você separou isso. Isso está dentro de um contexto que é muito parecido. Então, acho que olhar isso desse jeito um pouco mais integral e menos pontual vai te ajudar a pensar isso com mais fluidez, tá? Não sabia como entrelaçar, então já estou te dando aí uma possibilidade de caminho. Então estuda o que causa as angústias, né, de escolhas profissionais, né? Acho que eu, curiosamente, estou rouca assim, porque estava na jornada de OP, no final de semana, com o ar-condicionado estourado. E ouvi muito, Karine, a importância da orientação profissional ser entendida como política pública, como prática de prevenção de saúde. Então, acho que aí você já tem um vínculo muito interessante entre a OP e o trabalho clínico. Você apresentou como se fossem coisas muito diferentes e que não são tão diferentes assim. O método é diferente. A orientação profissional tem lá 12 encontros, tarará, atividades, pá. Tudo bem. O pacotinho que você vende é diferente, mas o olhar integral para o sujeito não pode ser tão diferente assim. Você, tá? Sim, fica aí com isso. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante, que aconteceu em alguns casos, né, foi de vocês trazerem coisas assim, eu vejo uma demanda, mas eu não tô tão certa assim dessa demanda e do que fazer dessa demanda. Então, como se fosse assim, eu precisaria estudar isso para poder trabalhar isso com as pessoas. Eu senti isso um pouco na sua fala, viu, Pri? E aí, eu queria te dar uma dica para te tranquilizar, que é o seguinte: essas mulheres que você trouxe a questão, né, de não saber se organizarem financeiramente, tarará, acho que é da hora você conhecer a psicologia financeira. Já que esse tema te interessou, pesquise sobre a psicologia financeira. Tem muita coisa sobre isso. Depois eu te passo o contato do Fred Marques, que é o meu consultor financeiro, que é psicólogo e que trabalhou comigo dentro da perspectiva da psicologia financeira, que mudou minha cabeça nesses últimos meses, assim, e foi mágico. Então, eu acho que isso que você trouxe não é você querer estudar empreendedorismo achando que isso você vai mexer com isso. Não. Pense que os empreendedores já buscam a psicologia para explicar muita coisa. Você já é psicólogo, então, tipo, não precisa sair do teu rumo, entendeu? Acho que estudar um pouquinho a psicologia financeira vai te dar caminhos, tá? Porque eu senti na sua fala uma falta do método, uma falta do como. E eu acho que é preciso ir atrás disso. Nesse momento foi o que eu senti. Ok? Sara, mesma coisa. Né? Senti falta... Aliás, você nem trouxe como. Você falou de psicoeducação. Mas como? Psicoeducação, como? Faltou o meio. E tudo bem. Né? Normal. Mas eu quero que vocês entendam. Esqueci de falar. Tudo bem. Então, se esqueceu de falar, menos mal, depois você põe lá no grupo, a gente vê se esqueceu de falar. Tô de olho. Mas, se não tiver lembrado, não tem problema. Acho que é muito importante a gente entender que, às vezes a gente sabe das coisas, mas às vezes a gente não sabe explicar essas coisas para os outros. Então, são dois aprendizados, tá? Um aprendizado que é de treinar a falar a sua ideia que está na sua cabeça para o outro, mesmo que você acha que, assim, não tá bom, tenta falar, não tem problema. A gente tá no espaço de acolhimento, a gente vai se esforçar para entender. Tá bom? Aqui, é o que eu falo, aqui com a Kátia Pazzi, é o teste lá. No mundo real, ninguém vai querer se esforçar para entender porra nenhuma. Então, aproveitem esse espaço controlado. E aí, Sara, não sei da sua formação pós-faculdade. Tipo assim, né? Se tem alguma pós em alguma coisa, se tem algum professor supervisor, alguma coisa, enfim. Essa coisa que você traz da necessidade de explicar para a sociedade sobre a psicologia, ela é errada. Eu falo de experiência própria, porque eu tentei fazer isso no começo e você só vai atrair estudante de psicologia se você for por esse caminho.
Então, se for o seu objetivo, atrair estudante de psicologia, explicando o que é psicologia para o leigo, só vai atrair estudante de psicologia. Agora, a Dona Maria quer saber da vida dela, quer saber por que o João bebe tanto e bate dela no fim do dia. E vocês entendem a diferença, gente? Uma coisa é explicar a psicologia. O que é a psicologia? O que é a terapia? O que é... Eu vejo um milhão de gente fazendo isso e isso é completamente inútil. O que precisa ser falado, e você tem que se mostrar um especialista na vida da Dona Maria. Ela tem que ficar com a impressão que você está lendo a memória dela, que você está lendo o pensamento dela. Que ela fala, misericórdia, essa doutora, ó, sabe das coisas, essa doutora. É isso que eu quero que vocês façam. Tem um canal, já falei, mas vou falar de novo, de um psicólogo, Marcelo, acho que é o nome dele. Chama Nós da Questão. É um canal de YouTube que faz isso com maestria. Certo? Então, fica aí de dica para vocês olharem, viu, Sara? Acho que vai muito de encontro com a tua intenção. E ele é do Nordeste também, então acho que você vai ter aí uma identificação até de sotaques. Tá? Ju, chegou em casa? Eu vou deixar a Ju falar, gente, porque já tá doendo aqui, tá? Pode ser? Fala, Ju, sua vez de apresentar, depois eu continuo aqui com os comentários. Beleza. Então, gente, a definição que eu fiz aqui foi o que eu coloquei aqui. Eu tô vendo que eu já tô discordando, mas tudo bem. A gente revê tudo. Foi como mostrar a necessidade de tratamento da ansiedade e de outros transtornos emocionais que podem ser gerados em jovens adultos que estão no processo de preparação para o vestibular, em concursos, né? De onde que surgiu essa ideia, essa necessidade? É porque eu tenho atendido na clínica, espontaneamente apareceu essa demanda de algumas pessoas. Elas estavam ou estão no processo de preparação para o vestibular, para faculdades públicas, né? Ou então para algum concurso, geralmente pré-militar, alguma coisa assim. E aí eu vi que tinha ali várias questões que ficavam em aberto e principalmente ansiedades que eram geradas, algumas vezes graves, outras vezes mais leves, né, dependendo do contexto e da pessoa também, né. Aí eu vi que tinha isso e tinham poucos psicólogos dando atenção a isso. E também olhando à minha volta, tem muito tempo que eu vejo que tenho muitos colegas, amigos que estão nessa preparação ou já estiveram nessa preparação, e é uma preparação que é muito sofrida, porque tem uma crença muito forte entre as pessoas que estão nesse processo, de que elas têm que se dedicar única e exclusivamente a isso e não fazer mais nada da vida. E é justamente isso que causa muitos problemas e é justamente isso que até atrapalha a preparação, atrapalha o desempenho dele naquela prova, né? E também tem a questão de que não necessariamente ele quer aquilo ali, mas ele nunca parou para refletir se ele quer mesmo aquilo ou não. E é meio que uma proposta para ele poder ter a oportunidade de fazer isso, né? Já aconteceu de uma cliente minha de ela queria porque queria medicina, e aí ela durante o tratamento ela percebeu que ela não queria tanto assim, era mais uma questão de uma ideia que ela fixou e não lembrava nem por quê. E aí, vamos ver aqui o que mais. Bom, e as pessoas que estão envolvidas nisso, né, são as pessoas que estão no processo, mas também tem os pais, porque geralmente são pessoas muito jovens, os pais que mantêm tudo, etc. E geralmente tem os cursinhos, né, as instituições de pré-vestibular, e quando a pessoa está no terceiro ano ainda, tem as escolas. E eu vejo que esses lugares, eles são muito reforçadores dessa ideia de que ele tem que fazer aquilo exclusivamente e muito mais de que ele tem que fazer aquela prova e não necessariamente ele tem que fazer, né? E também eles reforçam através da concorrência que eles colocam dentro da escola entre os alunos, como fazendo provas semanais, mensais, semestrais, em que eles fazem rankings de vários tipos
e os alunos eles se sentem pressionados a estarem alcançando aquilo ali. Até aumenta mais ainda para quem está no terceiro ano a ansiedade, porque além da preparação do vestibular, tem também as questões da escola. E aí, muito mais. Acho que a minha proposta seria a psicoterapia em si, acho que psicoterapia de grupo, principalmente, porque eles tendo uma troca maior entre eles, acho que iria agregar mais. E eu vejo que também é possível fazer algum tipo de trabalho preventivo, assim, oferecendo para as escolas algum serviço, ou palestra, ou algum tipo de treinamento com professores, para mostrar que não é assim, né? Que eles podem ter um bom resultado e não precisar foder com a cabeça das crianças, né? Mais ou menos isso. Acho que é isto. E aí também pretendo fazer para eu poder fazer isso, eu acho que eu vou precisar de uma ajuda de alguma pedagoga. Eu tenho colegas pedagogas e eu acho que posso fazer esse trabalho em conjunto. E também estudar OP, porque tudo isso que você falou é OP. Eu não sei. E também, eu não sei seu background nesse tema. Muito bom. Gente, eu queria até explicar para vocês por que tanta gente falou disso. Eu acho que é importante. Nós estamos vivendo um momento mundial que já mudou. A gente fala que está em transição, mas na real já mudou, entendeu? Então, assim, até outro dia, quando eu falo até outro dia, é assim, outro dia mesmo, quando eu, sei lá, 10 anos atrás, um pouco menos, historicamente isso é outro dia, né, gente? Qual que era o ideal do mundo? Estabilidade, segurança e certeza. Tanto que se a gente vê o que os nossos avós falam, né, faz concurso, porque daí você tem garantia, não sei o que, né? Só que, o que acontece? Hoje, os paradigmas, né, desse processo de futurabilidade, ou seja, quem estuda o futuro, quem estuda as possibilidades do mundo, etc., sabe que em vez de segurança, hoje em dia as pessoas estão buscando liberdade, cada vez mais. Em vez de certeza, as pessoas estão buscando incertezas, mas não porque estão buscando ser incertas, não, elas não sabem. Então, esse não saber permite testes. Isso está rolando já. E também, perdão, uma coisa que antes se buscava um longo prazo das coisas, como exemplo da tal da segurança, da tal da confiabilidade. Hoje em dia isso não é mais por aí. Hoje em dia a gente entende que alguém que está há muitos anos fazendo a mesma coisa é uma pessoa que não está evoluindo. Então, eu acho que é muito importante. Depois eu vou ver se eu consigo trazer alguns materiais de leitura para todas vocês, porque isso, gente, impacta todas. Thaís, quando fala do envelhecer, ela já tem que pensar, uma coisa que eu não vi tanto Thaís falando, mas como ajudar esse idoso. Antes se falava de orientação para aposentadoria, agora se fala orientação para envelhecer. Por quê? Porque esse cara de 60 anos não dá para falar que ele é idoso mais, dentro da perspectiva do novo mundo, né? Hoje, para você ter uma noção, minha mãe contando, que a minha avó mora na Real da Ajuda, na Bahia, e o banco, só tem um banco na cidade, dessa agência, que tem a fila dos idosos e dos hiperidosos. Então, dentro daquelas cadeirinhas ali dos idosos, quem tem acima de 80 anos tem prioridade frente a quem tem só 60 ou 61, etc. E virou um negócio, né? Tem muitos idosos ganhando dinheiro para ir pagar a conta no banco porque tem prioridade. Então, olha que da hora. A gente nunca pensou que esse dia chegaria, porque esse idoso de 60 anos hoje, meu pai vai fazer 60 anos agora em agosto. Gente, não tem cara de ter 60 anos daquela ideia do idoso que a gente imaginou. Então, acho que para todo mundo, o tema do envelhecimento é algo obrigatório de ser estudado. Pensando no nosso envelhecimento também, né? E aí vem várias questões, mas, Thaís, uma coisa que eu acho que é importante de você pensar melhor e conversar com quem já está na área é a viabilidade financeira de tudo isso que você pensou para esse idoso, que já tem um alto custo medicamentoso, com plano de saúde, os caralho. Eu preciso que você veja isso, tá?
Então, às vezes, você não vai vender a tua solução para o idoso. Ele não tem dinheiro para te pagar muitas vezes. Tô falando da média, tá, Ju? Ou Thais? É Ju, porque a minha ex-aluna que trabalha aí se chama Ju, daí eu falei Ju. Juliana Trigueto tem um projeto que chama Envelhecer com S. Envelhecer. Acho que vale a pena você conhecer. Ela é do sul, de uma cidadezinha do interior, então acho que é legal trocar figurinha. Então, por exemplo, ela está vendendo treinamento para as casas de... Antes falava asilo, hoje em dia tem outro nome. É errado falar asilo. Então, ela dá o treinamento para o pessoal do asilo cuidar bem desse idoso, etc, etc. Então, é muito mais fácil você monetizar dessa forma. Mas fica aí para você pensar, investigar na sua cidade, tal. Raquel, você não falou, mas não sei, você falou, né, que você já foi professora de processos educativos, mas psicopedagogia talvez seja algo interessante de se estudar, não sei se você já tem isso, você pode até comentar sobre, mas senti um pouco de falta no contexto do que você falou, de você citar psicopedagogia. Eu sou psicóloga, pronto, ela não citou porque já é e tá tudo certo, então beleza. Então tá show. Então tendo isso como caminho, né, como método, o único cuidado que eu acho que é muito importante no que você trouxe, Raquel, é patologizar o processo de aprendizagem. Então, nunca pode ser algo só dentro de consultório, é muito importante que seja sempre algo na vida, na sociedade, pensando num processo inclusivo, tá? É o que eu senti um pouco de falta na tua fala. Nós, psicólogos, fomos treinados, doutrinados a patologizar tudo. Eu senti isso na fala da... Ih, cadê? Sumiu. Da Tati aqui. Senti isso um pouco na fala da Tati. Um pouquinho de nada, assim, na fala da Nath também, da Natália. Que é uma certa patologização a Nath, na verdade, ela fala, eu não quero, ela tem medo da patologização, porque ela fala, eu não quero ficar só na clínica, né? Quando ela fala isso, eu me embolei. O que ela quer dizer? Eu não quero ficar só na clínica, porque a vida não é só esse setting fechado. Eu preciso que todas vocês tenham isso em mente. Daqui pra frente, quem entender que o trabalho é só dentro de consultório, tem um problema na efetivação disso na prática. Enfim, tá? Então é isso. Depois eu posso até contar como que essa influência desse pensamento dessa clínica fechada atrapalhou o meu negócio agora, que é o negócio de educação empreendedora. Vocês viram o tanto que isso está na nossa cabeça, assim. E a gente meio que aprendeu que o problema do sujeito é só do sujeito, como se ele fosse, sabe, assim, capaz de mudar tudo, de dentro para fora. Isso é conta carochinha, né? A gente tem muitas determinantes que você pode fazer de tudo para fazer o melhor possível, mas tem determinantes que você não tem domínio. É só no coletivo que a gente consegue mudar algumas coisas, enfim, tá? Então, é sempre muito importante que todas vocês, viu, Priscila, viu, Tati, viu todas. Vou trabalhar envelhecimento? É a família, como você bem trouxe, Thaís. Vou trabalhar o processo de empoderamento das mulheres? É uma equipe multi que vai fazer isso. Sugiro, Pri, conhecer o projeto Plano de Menina, que faz isso, tá? Depois você procura na internet. Plano de Menina é uma ONG paulista que faz isso já. Mas eles têm um objetivo um pouco até mais de base do que o que você trouxe, tá bom? Mas acho que é legal conhecer. Você pode se tornar uma embaixadora local do Plano de Menina na tua cidade. Então fica a dica. Andréa, que fala de carreira, eu senti só assim, talvez você pensou, mas não falou, tá, André? André aqui de baixo. Quando a gente pensa, você falou assim, a gente tem que ver as possibilidades do mercado, né? Em um momento você trouxe essa informação. Então, o mercado como a gente conhece ele hoje, ele já não está existindo, entendeu? Então, assim, tudo que a gente sabe sobre o mercado está errado. Livros e livros de administração, livros e livros de... Os próprios administradores saem da faculdade defasados. Por quê? Porque a velocidade com que as mudanças, os comportamentos, pessoa, empresa estão mudando, são muito rápidos. Então, tem uma profissional que ela apresentou um trabalho agora no final de semana, Revanara, que inclusive eu almocei com ela hoje.
Ela é bem assim, eu falei que eu queria conversar com ela me mandou mensagem 11 horas da manhã falando, te espero 1h30 em tal lugar. Daí eu falei, claro que eu vou, né? Mesmo fodida, fui. Não falei nada, só ouvi, porque, enfim, sem condições. Mas ela trouxe uma coisa muito importante para todas nós. 80% dos meninos que estão nascendo agora vão ter ocupações que não existem. E as ocupações que a gente está acostumado, isso pensando em mundo e tal. No Brasil é aquela história, gente, rola o delay, tá? Então, quando eu falo assim no mundo, vocês pensam assim, Estados Unidos, Europa. Aí no Brasil vocês voltam uns 10 anos a mais, tá? Então a gente tem mais tempo para se preparar. É sempre assim. Mas a gente tem que estar esperto, porque daqui 20 anos, eu não sei vocês, mas eu ainda vou estar atuando. Então é importante que a gente esteja atento. Pelo seguinte, as profissões que têm só inteligência como requisito de diferenciação vão ser substituídas por inteligência artificial, isso é um fato. Aplicação de teste, que muitas falaram, façam as pazes com os testes online, façam as pazes com ferramentas digitais, conheçam, investiguem, porque daqui para frente é isso que vai rolar. IBM Watson e vários outros softwares já fazem leitura de perfil criminal, substituindo laudos jurídicos e várias coisas, isso já está acontecendo. Então é muito importante que a gente esteja atento ao que está rolando no mundo. Por isso que eu falo para vocês, estudem inglês. Porque quem estuda inglês é como se tivesse 10 anos no futuro. Vocês entenderam agora o que eu estou falando? Se vocês não estudam, não têm inglês, domínio do inglês, vocês vão ter que esperar os caras traduzirem os livros para vocês ficarem sabendo. Se vocês têm inglês, vocês vão lá e fazem o curso da faculdade da Virgínia hoje. Certo? Então é muito importante isso. No geral, meninas, vocês estão de parabéns em todas as apresentações. Gostei muito, mesmo quem teve dificuldade, em falar um pouquinho mais dos métodos, dos comos. Eu acho que ouvindo as colegas, né, Sara, né, Andréia, aqui de cima. Ouvindo as colegas, eu acho que deu para ter uma base. O que é isso, né, das ferramentas. E é normal essa dificuldade que vocês trouxeram, porque vocês são recém-formados. Infelizmente, poucas das graduações hoje formam direito. Não é culpa de vocês, tá? Isso é uma questão da formação de psicologia do Brasil. Não sou eu nem vocês que vão mudar isso de uma hora para outra. Correto? Então, por exemplo, eu não sei se foi a Thaís agora, não sei quem falou, eu também sou recém-formada, mas trouxe um discurso um pouco mais organizado, a gente já vai vendo as diferenças individuais, mas também as diferenças formativas aí. Então, a gente tem que ficar puto com a faculdade? Não. A gente tem que correr atrás do prejuízo, se aproximar de pessoas que já têm, viu, André, que nem eu disse para você. Se aproxime de pessoas que já têm noção, que já estão atuando. Se ofereçam, isso serve para Sara, serve para André, serve para todo mundo. Eu nunca fiz uma coisa, mas eu queria muito aprender. Eu não tenho grana, o que eu posso fazer? Me oferecer como, esqueci o nome. Tipo, ser o ajudante da pessoa num evento. Você vai ajudar a pessoa a divulgar, você vai levar para a faculdade, sei lá o que vocês vão fazer. Mas vocês podem começar a fazer esse tipo de coisa, tá bom? Meninas, para a semana que vem, para a próxima reunião, semana que vem, falei, no próximo nosso encontro, eu vou passar as atividades no grupo, tá? Do que a gente vai desenvolver daqui para frente. Então, por aqui, quem assistiu essa aula, que não está participando, o objetivo disso era que vocês entendessem quem são vocês, o que vocês têm para oferecer. Quem são os possíveis públicos de alcance, por que vocês se importam com essa galera. Eu acho que isso vocês conseguiram trazer aqui. Outro ponto, como que vocês vão intervir. A gente percebeu uma importância de quem aqui, por exemplo, já tem ou mais tempo de formação, ou já tem alguma pós, tipo Luana, tipo Raquel, tipo, enfim, outras meninas que falaram, após que eu tô fazendo, né? Eu ouvi isso algumas vezes. Então, vocês veem a importância desse tipo de formação, né? Pra gente se sentir mais instrumentalizado. Isso é muito importante. Quem não tem condição de fazer a pós agora, tenha isso como objetivo financeiro. Sei lá, vai trabalhar de qualquer coisa para ter essa possibilidade de fazer isso, porque senão vocês vão ficar para trás, isso é um fato. Outra coisa,
Eu gostei muito que todas vocês... Ah, tô fazendo Gestalt, ótimo, método. Geralmente formações de método são as mais legais, tá? Mas essas formações menores de avaliação psicológica já te dão instrumentalização para você começar, isso é melhor que nada, tá? Eu vou na contramão do que o soalheiro fala, totalmente, tá? Ele fala, não precisa disso, não precisa daquilo, claro que ele fala isso, vocês fazerem o curso dele, não é idiota? Eu não sou essa pessoa. Eu quero que vocês invistam na formação de vocês. Depois vocês se preocupam com as decisões, com o pensamento, etc. O ideal seria tudo junto e que as próprias pós-graduações de vocês já oferecessem desenvolvimento de carreira. Inclusive, essa é a minha luta agora, certo? Eu vou implementar isso lá no curso que eu comentei com vocês. Dando isso certo, eu quero levar isso para os outros locais, enquanto meio que obrigação, sabe assim? Parabéns a todas. Agora, daqui para frente, a gente vai. Então, lembrem, hoje era o dia de vocês falarem o que vocês já sabem sobre o que vocês pretendem fazer. De agora para frente, a gente entra nas etapas do Design Thinking, que são as etapas de teste, né? Teste dessa ideia. Então, essa ideia que eu tive, ela é da hora mesmo? Ou não? E a gente vai começar a montar os protótipos logo em seguida, das primeiras ações que faremos aqui nesse grupo mesmo. Então, semana que vem, provavelmente vocês vão estar trazendo os resultados das pesquisas que vocês desenvolveram, que é isso que eu vou passar de tarefa de casa para vocês. Combinado, meninas? Vocês estão de parabéns todas. Eu sei que tem gente do próprio grupo que não está aqui agora por algum motivo. Tem menos gente, né, do que todas. Mas não importa, espero que elas assistam. E quem não apresentou hoje, não vou fazer mais colocações no grupo, gente, eu tô sem voz. Só se for por escrito, mas eu juro que eu tô caindo aqui. Eu não vou fazer isso agora, posso até fazer depois. Tragam perguntas e dúvidas que eu comento, tá? Quem, não entendi, ainda fiquei com alguma dúvida, tragam as dúvidas que eu vou respondendo conforme tiver condições. Tá bom, meus amores? Beijo pra vocês. Eu só quero ouvir de cada uma antes da gente finalizar. Como que foi? Foi tão assustador assim? Karine, fala pra mim, foi muito assustador? Pronto, para mim não foi muito assustador, mas foi um pouco trabalhoso, porque eu tive que fazer com os dois segmentos, que eu não tive essa questão de fazer um entrelaçamento com as duas temáticas, mas foi bacana. Muito bom, obrigada. Sara, como que foi? Foi muito assustador? Não, até que não. Eu até anotei o nome da Natália aqui, porque quando ela começou a falar, aí que eu comecei, nossa, mas eu acho que é isso que, assim, mais ou menos isso que eu quero mesmo. Só que na hora que eu fui colocar, eu não coloquei dessa forma. Eu acho que eu não soube colocar no papel que eu queria, quero fazer. Então, façam fofoca aí nos corredores e vão se ajudando. Muito bom. Tá. Andréia, aqui de cabelo enroladinho de cima. Como foi? Foi muito assustador? Isso. Então, eu achei difícil, na verdade. Tá difícil ainda para definir, mas estou aprendendo com as meninas. Então, isso é muito importante. Ótimo. Fazemos uma zona proximal de aprendizagem aqui nesse grupo. A gente não tem esse treino de olhar pra gente e de trazer soluções, vocês percebem, né? Então, a gente, o tempo todo, tá buscando explicar coisas. Eu não quero que vocês expliquem nada, eu quero que vocês resolvam problemas. E aí, aprender isso, Andréia, não é fácil, sendo que vocês nunca aprenderam. Então, tá tudo bem, não se sinta mal. Obrigada. Luana, cadê você? Oi. E aí? Pode falar. Então, eu tenho uma dificuldade de, às vezes, pensar uma coisa e passar isso, só que eu gostei muito, não foi tão assustador quanto a gente pensou, e eu já tô com saudade da mentoria, porque eu já tô pensando quando vai acabar. Eu falei, ai, gente, a aula foi tão boa. Vivam, não produzam lixo mental. O que é produzir lixo mental? É ter preocupação. A gente tem que ter ocupação. E se vocês já vão ter, porque eu vou passar a tarefa de casa no grupo. Então, nada de pré-ocupação. Tá lavando louça pensando nas contas. Isso produz lixo mental. Depois vocês vão estudar sobre a neuroglia e os impactos disso no cérebro de vocês. Pelo amor de Deus, não façam isso. Então, curta
o que tá rolando. Combinado? Ok. Combinado. Muito bom. Mas você foi muito bem. Obrigada. Saiba disso. Priscila, como que foi para você? Inicialmente eu achei bem. Eu fiquei assustada, não vou negar, mas depois deu pra entender mais. Bacana. Mas foi tranquilo falar também. Ah, tá pronto. Tati? Oi. Então, eu gostei muito de fazer o desafio, só que foi difícil pensar na proposta que eu teria para o desafio estratégico. Eu fiquei pensando durante muito tempo o que eu quero, o que eu não quero, sabe? Que tipo de desafio eu vou colocar, que tipo de problema eu quero ajudar a solucionar. E aí, depois de 3 dias pensando sobre isso, eu consegui desenrolar o restante com uma facilidade muito grande, sabe? Perfeito. E foi muito legal porque eu percebi que é um exercício que dá para fazer com diversas coisas. Então, se algum outro dia eu tiver uma outra problemática que eu quiser cuidar, eu posso usar esse método porque é muito bacana de você realmente conseguir estruturar um caminho para seguir. Porque muitas vezes a gente fica naquela da ideia, e isso traz a gente para a realidade, digamos assim, para o chão, sabe? E não tanto no mundo das ideias. Arrasou. Gostei. Faz todo sentido. É isso aí. Muito bom. Parabéns. E você não tremeu para falar, olha só. Todo áudio ela dá uma tremidinha, né? Hoje ela não deu. Muito bom. Ah, que bom. Raquel, fala para mim como que foi para você. Abriu? Pode falar. No início foi difícil, só de pensar em falar, mas foi super tranquilo. E aí eu concordo com a Tati. O modelo que você mandou esclareceu muito. E aí eu consegui botar uma ideia que eu não sabia como que eu ia fazer. Eu sempre quis ficar na área da educação, mas não sabia como iniciar e como fazer. E me deu um norte, assim, maravilhoso. E tô viva. Tô vencendo a timidez cada dia. Arrasou. E você tem uma voz muito boa. Depois você tenta investigar podcast, essas coisas. Tem uma voz forte. Isso faz diferença na hora de... Obrigada. Diferente de mim, que tem essa vozinha de Sandy. Hoje tá uma voz que tá cara rachada, né? Mas normalmente minha vozinha de Sandy não passa tanta credibilidade. Tô falando sério. Então, mulheres que têm voz um pouco mais grave, aproveita. Thaís, como é que foi? Eu gostei muito de fazer essa atividade, Paty, porque algumas coisas não eram claras para mim, né? Principalmente essa questão de pensar em um público para falar, porque a hora que a gente começa a falar, quer falar para todo mundo, né? E aí foi a oportunidade de pensar em um problema de cada vez. E isso foi novo, né, de me interessar pelo assunto do envelhecimento. E foi, para mim, foi assim, um momento de perceber que eu tenho muitas ideias e que eu consigo casar muitas coisas que eu venho estudando e que até então eu achava que não se conversavam. E isso me deixava angustiada, porque parecia que eu estava fazendo um pouco de tudo e não estava fazendo nada, né? Então, com a atividade, eu consegui perceber que dá para linkar tudo isso e que eu tenho muita ideia, mas que me falta o método para organizar tudo isso e transformar em algo palpável, rentável, né? Isso que você falou da rentabilidade é algo que quando eu estava listando, eu fiquei pensando, como que eu vou vender isso? Onde estão essas pessoas e quem são essas pessoas, né? Mas acho que isso vem depois, né? Agora me fez perceber que tem bastante coisa fora daquilo que eu estou acostumada a fazer até então na clínica, né? Então eu posso criar outras soluções, mas agora eu preciso aprender a estruturar elas. Então, para mim foi bem rica essa atividade. Muito bom, muito bom. E não pareceu que você não estava sabendo e não pareceu que não está estruturado. Então, mas não tá mesmo, não tô. Você enganou a gente direitinho. Então, tenha clareza disso. Hoje me ajudou muito que eu assisti um vídeo lá no canal que você falava que a gente precisa pensar, antes de pensar na fazenda, é pensar nas sementinhas, né? E aí foi onde eu comecei a listar tudo que eu poderia pensar. Se isso vai ser viável ou não, vou ver depois.
né? Mas primeiro é o que eu consigo, é o que eu tenho, e também tentei listar o que eu não tenho, que é o que eu preciso aprender e correr atrás, né? Perfeito. Depois vem o resto. Um livro que vai te ajudar, aliás, vai ajudar todo mundo, mas pode te ajudar nesse processo, é a história de Luísa, uma coisa assim. Depois eu tiro foto e mando para vocês, tá bom? Ele fala desses processos de estruturação. Ótimo. Tá? Desliguei meu microfone sem querer. André aqui de baixo, tá de preto. Vai lá. Liga aí seu coisa disso. Então, para fazer atividade, eu não achei muito difícil, porque eu mais ou menos já tinha isso delineado. O mais difícil para mim foi aquelas complementares, sabe, da história, de vida, aquilo lá é que eu fiquei enrolando para fazer, assim, parecia que eu tava tirando um filho de dentro de mim, assim, que me fez pensar realmente, né? Agora, a parte de falar, eu não gosto, mas eu gosto do desafio, né? Eu me proponho a isso. Eu me assustei quando você falou assim, não, a gente vai ter que falar, vocês vão ter que falar hoje. Eu falei, nossa, mas o meu tá, se eu soubesse, eu tinha feito um resuminho bonitinho de falar e tal. Então, assim, essa coisa de o improviso, ter que falar e ter que dar o meu jeito, então, isso me deixa desconfortável, assim, mas eu acho, assim, é muito bacana fazer isso. Esse desafio, assim, me desafiar, dá o friozinho na barriga, mas eu gosto. Eu acho que é movimento. Ótimo. E você fala muito bem. Você tem uma coisa que a minha terapeuta tinha, que são sobrancelhas grossas e um olhar forte. E é verdade. Isso faz com que a gente preste muita atenção no que você fala. Assim, eu tô falando algumas coisas pontuais de cada uma, tá? Nesse sentido, até físico, porque às vezes ninguém fala isso pra vocês. Tipo, eu falei da voz da Raquel, né? Falei que a Tati hoje falou com firmeza, não tremeu na voz. Enfim, tô falando algumas coisas que foram muito marcantes pra mim. E isso eu acho que você pode aproveitar. Existe todo enfim, depois você procura saber sobre os olhos castanhos e olhares penetrantes, etc. O que isso representa para as pessoas. Que dá uma sensação de segurança. Acho que você pode aproveitar isso a seu favor. Combinado? Muito bom. Juliana, como foi? Então, para fazer o desafio não foi tão difícil porque era uma coisa que eu já tinha em mente antes, até por conta de outras atividades que eu já tinha feito com um outro curso que eu tinha feito seu. Só que dessa vez foi melhor porque estruturou mais e também me deu novas ideias, assim, de novas soluções que eu não tinha percebido antes, né? De coisas que poderiam ser feitas. E sobre falar aqui no grupo, é uma coisa que, assim, não é difícil falar, né? Mas fica ainda um receio de, assim, nossa, será que eu tô conseguindo me fazer entender para as outras pessoas? Vira e mexe, eu tenho a impressão de que eu não tô estruturando bem os meus pensamentos para as palavras, e se as pessoas estão me entendendo, aí eu fico com esse medinho, mas é isso apenas. Perfeito. Essa sensação é muito comum. Quando a gente está falando, a gente muitas vezes não consegue prestar atenção na reação do outro. A gente só presta atenção na nossa fala. Com o tempo, vocês vão aprender a conseguir fazer as coisas ao mesmo tempo. Você, apesar de ter passado esse trampo todo, de ficar no ônibus, não sei o quê, quando você chegou e foi sua hora de falar, você falou plena. Entendeu? Claro, a gente nunca vai saber tudo que está dentro da sua cabeça. Isso serve para todas. Que nem a Sara, mas eu tinha pensado, mas não falou, como é que eu vou saber? Então é importante que a gente tente, cara, o que eu posso fazer para deixar minha fala o mais simples possível, acessível possível? Eu acho que você conseguiu fazer isso, tá? Pelo menos a gente não precisei te fazer nenhuma pergunta, enfim, tá? Então, pro objetivo, foi. A gente vai ter alguns momentos de treino, essas coisas um pouco mais complicadinhas. E aí vocês vão sentindo isso aí, tá? Muito bom. Natália.
Oi. Então, Paty, eu ainda fico um pouco nervosa, né, na parte de falar, porque realmente é uma habilidade que eu sinto que eu tenho que treinar mais, né? Eu já tenho o dom mais da escrita. Na hora de escrever, eu consigo me expressar muito bem, né? Mas na hora de falar, eu acho que a síndrome do impostor, ela vem assim meio que com força. E aí eu tô falando, mas de plano de fundo tá, sabe, um monte de coisa aqui. E aí na hora de comunicar, eu acho que talvez role algum ruído, né? Eu acho que às vezes o outro ele acaba percebendo alguma coisa, né? Uma insegurança, enfim. Então é algo que eu tenho que treinar mesmo. A parte de fazer o exercício, inicialmente eu senti também dificuldade, né? Por coisas assim que eu já falei, né? Que é aquela dificuldade de realmente saber o que eu quero, enfim. Mas também no dia que eu fiz foi fluindo bastante coisa. O que eu ainda tô, digamos assim, em dúvida, eu fiquei em dúvida quando você trouxe a questão do patologizar, eu não sei se eu entendi muito bem, Tá. e se é algo realmente palpável, né? Tá. Eu ainda tô meio assim, tipo, será que... É porque eu só comentei isso de você, só para você não ficar pirando. É que você separou, em algum momento da sua fala, as pessoas que têm a patologia das que não têm. Eu entendi o que você está falando, porque tem a ver com a nossa conversa de desenvolvimento versus tratamento. Sim, exatamente. Então, eu entendi. Só como não foi, eu não falei isso com todo mundo, eu precisei pontuar. Tá? Entendi. Foi nesse sentido, no seu caso. E a questão também que eu percebo que eu preciso melhorar também o método e a investigação, né? Que são coisas que eu ainda preciso ver, né? E a investigação ainda tem um pouco de dificuldade mesmo, né? Aonde buscar, enfim, essas informações, onde encontrar essas pessoas. Tá. Tudo isso a gente vai falando em diante aqui no curso. Você falou muito bem, você fala muito bem, você tem uma voz nítida, tem uma clareza no quando você fala. Acho que você tem que começar a mudar um pouquinho a chavinha. Certo? Então, você fala muito bem. Você pode não estar segura do que você está falando, isso é outra coisa. Mas o ato da fala, você fala muito bem. Então, não é só... E essa palavra, cuidado com isso de dom. Isso não se aplica para o comportamento que você trouxe. Isso não é um dom. Escrever não é um dom. Escrever é um exercício. Assim como falar. Então, tomem cuidado com isso. Quando você diz que algo é um dom, está inato. Se está inato, está posto. Não, e realmente isso faz muito sentido, porque eu treinei muito minha escrita desde nova. E Então, eu não treinava muita comunicação. Depois vocês procurem um vídeo do Cortella, fala assim, como aprendi a falar bem em público. Assista, é um vídeo de 6 minutos, vale muito a pena, muito gracinha, vontade de apertar as bochechas. Eu sou fã dele, parece um Papai Noelzinho falando. Mas enfim, tá? Assista. Tá. Sobre essa questão do dom versus treino, sorte versus relação. Alguém já viu? Então, maravilhoso, né? Quem não viu, vai assistir. Muito bom. Luana, sua vez, me conte. Como foi? Você já falou, né? Na verdade, que vocês foram mudando de lugar. Tá. É que a menina que não tinha falado já saiu, então acho que todo mundo que tá aqui já falou, né? Já. Gente, então, um beijo pra vocês que estão de parabéns. Eu vou passar, não agora, porque eu acho que eu tô com febre, além de tudo, eu tô quente. Vou até pedir ajuda ali pra ver o que tá rolando. E aí eu vou passar as tarefinhas de vocês amanhã, tá bom? Mas basicamente são 2 roteiros, tá? Nada muito complicado. Beijos! A gente se fala, eu espero melhorar mesmo. Obrigada, Tati. Boa noite pra todo mundo. Tchauzinho.